Põe aí na igreja, amor. Para de correr. Pode correr na igreja, que tem que respeitar normal. 1, 2, testando. 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 Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com você... E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu
ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha glória ao Senhor, Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue
Jesus me ergue, segue, sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Som. Boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor mais uma vez a oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos. Deus derrame graça e bênção sobre sua vida, sobre sua família. Que a palavra de Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Eu quero ler o texto da palavra de Deus hoje e depois vamos orar pedindo a bênção do Senhor para a nossa vida. Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus capítulo 23, nós vamos ler os versículos 23 e 24. São os conhecidos ais de Jesus, palavras de repreensão, exortação, disciplina, àqueles que eram responsáveis pela espiritualidade do povo de Israel em seus dias. Diz assim o texto, Mateus 23, 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais o mosquito e engolis o camelo. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos abrir mais uma vez a palavra e, debaixo da orientação e direção do Teu Espírito Santo, crescermos e aprendermos na comunhão que temos com esta palavra e com Teu Espírito. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado. Queremos entender e queremos viver conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os ais de Jesus são gritos de dor, clamando pela aflição causada pelos líderes religiosos, escribas e fariseus, pelos estudiosos da lei e aqueles que tinham a responsabilidade de fiscalizar e fazer cumprir a lei de Deus. E Jesus passa uma série de ensinamentos, de críticas que a gente está estudando durante essas quartas-feiras, para enfatizar os princípios verdadeiros da religião, os verdadeiros princípios da piedade, para que a gente possa caminhar os caminhos que a palavra de Deus realmente traça e não aquela que os homens traçam. Por isso, a palavra ai de vós, escribas e fariseus, e aqui nós vemos tanto a palavra hipócritas como guias cegos, como vamos abordar. Esse texto deixa claro para a gente algumas verdades, e eu quero enfatizar aqui e depois detalhar. Primeiro, Jesus reafirmou o dízimo, vamos falar sobre isso. Segundo, Jesus valorizou as virtudes. E terceiro, Jesus condenou as atitudes. Vamos parte a parte, conforme o texto coloca para a gente. Primeiro, Jesus reafirmou o dízimo. Algumas pessoas abordam e colocam que o Novo Testamento não enfatiza o dízimo. Jesus quebra a lei e agora, na época da graça, nós não somos mais obrigados a dar o dízimo. Mas vale lembrar que Jesus não veio para quebrar a lei. Jesus veio para reafirmar a lei. A lei quebrada por Deus foram cerimoniais, foram sacrifícios do Antigo Testamento. O estilo de culto todo do Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus. Os demais requisitos da lei, as demais leis que encontramos no Antigo Testamento, com certeza continuam sendo válidas até os nossos dias. Com relação aos dízimos, Jesus reafirmou o dízimo, lemos com clareza que os fariseus davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que são os detalhes da lei,
que são os detalhes da cultura, né, do povo hebreu, as pequenas sementes ou as pequenas hortaliças, as menores hortaliças, e o judeu era muito fiel na consagração do dízimo, mesmo nas pequenas coisas. E Jesus diz lá no final do verso 23 que eles não deveriam omitir estas coisas. Eles deveriam viver a piedade, como vamos enfatizar, mas não deveriam omitir o dízimo. Ou seja, Jesus incentiva sim que o judeu continue dando o dízimo. Quando Jesus conta uma parábola de dois homens que se dirigiram à igreja para fazer oração, nos atos de piedade de um dos homens, né, do homem que se apresenta na frente da igreja e que ora de si para si, como diz o texto, mas ele diz assim, ele diz, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Portanto, Jesus enfatiza assim como um ato religioso, como a expressão de uma lei. Não é contrário o ensino Jesus, não é contrário ao dízimo o ensino de Jesus de maneira nenhuma. Aliás, falando do dízimo, vamos entender o que a palavra de Deus diz sobre o dízimo. A primeira ideia que vem na nossa mente é que o dízimo é um mandamento de Deus, é verdade. Você pode ler, eu vou só citar, Levítico 27, versículos 30 a 33, nós temos o princípio da lei. Lá está escrito também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. No 32 de Levítico diz, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Portanto, assim o princípio da lei. Levítico 27 fala sobre isso. É interessante porque nesse texto de Levítico, o dízimo é enfatizado como consagração ao Senhor, a 10ª parte daquilo que temos. E trabalhamos e produzimos. E em Deuteronômio 14, que repete a lei, expande mais e dá ênfase, não agora à consagração ao Senhor, que já foi dado na lei, mas dá ênfase ao socorro aos levitas e também aos necessitados, estrangeiros, órfãos, viúvas, pessoas carentes. Então o dízimo tinha esta responsabilidade, dar ao Senhor aquilo que lhe pertencia, que é de direito de Deus, como também socorrer aqueles necessitados e aqueles que trabalhavam na obra e na seara do Senhor. Mas vale enfatizar que o dízimo não foi apenas uma instituição legal, ou seja, não passou a valer a partir do momento que Deus determinou na lei para Moisés e para o povo. Mas antes mesmo da lei, o dízimo já era uma consagração ao Senhor. Quero citar 2 textos. Abraão consagra o dízimo a Deus. Gênesis 14, verso 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abraão falando com relação a Melquisedeque, que havia libertado a família de Abraão. E termina o verso 20 dizendo, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Nota bem, Abraão viveu muito antes de Moisés, ou seja, muito antes da lei, e ele já consagrava seu dízimo ao Senhor. A mesma coisa segue a sua família, embora não diz de Isaac, esse princípio fica evidente, porque lá em em Gênesis capítulo 28, Jacó também consagra o dízimo. No final do verso 20, Gênesis 28, verso 20 a 22, Jacó disse, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então vale lembrar sim, que o dízimo é lei de Deus para nós, é um mandamento, é uma obediência, uma observância que precisamos cumprir. Também no Novo Testamento, mas muito antes da lei, era uma forma de cultuar a Deus, ou de apresentar a Deus uma gratidão por aquilo que Deus havia feito em sua vida. No Novo Testamento, nós vimos já no texto de Mateus 23, 23, Jesus reforçando, enfatizando a questão da consagração do dízimo, mas nós podemos também colocar que na época da graça, a nossa oferta a Deus vai muito além do que o dízimo coloca. Vamos pegar os textos de Paulo em Coríntios, 1 e 2 Coríntios, principalmente 2 Coríntios 8 e 9, nós vamos ver da oferta, a maneira como a igreja deveria se comportar, indo muito além do dízimo, consagrando a Deus as suas ofertas e dando aquilo que agradava primeiro o coração do Pai e também com alegria consagrando ao Senhor.
Portanto, a primeira lição para enfatizar desse texto é que Jesus sim reafirmou o dízimo. O dízimo não foi abolido na época da graça, o dízimo não foi extinguido com o sacrifício de Jesus, mas sim foi reforçado e ampliado com as ofertas consagradas ao Senhor. Primeira lição, Jesus reafirmou o dízimo. Segunda lição, Jesus valorizou as virtudes. E este era o grande problema dos escribas e fariseus, dos intérpretes da lei, dos líderes religiosos da época. Eles conseguiam cumprir os detalhes da lei, mas não davam atenção às partes mais importantes da lei. E diz lá o verso 23, e tendes negligenciado os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Portanto, havia coisas muito mais valiosas do que a consagração dos dízimos. Não que o dízimo não fosse, como já abordamos no primeiro item, mas havia o objetivo da consagração do dízimo. Qual era o objetivo da consagração do dízimo, conforme Levítico 27, conforme Deuteronômio capítulo 14? A primeira era consagrar a Deus aquilo que lhe era devido, ou seja, um ato de piedade para com Deus. E segundo Deuteronômio 14, socorrer os levitas e os necessitados. Portanto, o dízimo tinha um princípio maior, nos manter num relacionamento puro de adoração a Deus e de consagração a Deus e servir a necessidade do próximo através da instituição da igreja, como era feito no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Portanto, eles consagravam o dízimo, que era importante, mas era o detalhe da lei, e negligenciavam o objetivo maior e principal da consagração do dízimo, ou seja, não praticavam a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça é o direito, senso de justiça, respeito à igualdade de direitos, o cumprimento exato da lei de Deus, seguir os estatutos da lei de Deus. Era este o princípio da justiça. Também a misericórdia é compaixão, mas há uma definição bem interessante, piedade ativa. A misericórdia não cruza os braços ao ver a necessidade do próximo. A misericórdia não se esconde atrás de outros objetivos ou de mentiras para não socorrer e não ajudar tanto a casa de Deus quanto a necessidade do próximo. Por isso, o apelo de Jesus, como da lei, era servir ao próximo com justiça, obedecendo aos direitos do próximo, como também exercer misericórdia. E a fé envolve o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida piedosa, a boa fé, a sinceridade no culto que nós prestamos a Deus, ou na nossa vida consagrada diretamente ao Senhor. Não havia dúvidas para Jesus, como não há dúvidas para nós hoje, que o paralelo mais perfeito da justiça, da misericórdia e da fé que nós encontramos no Antigo Testamento se encontra em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. As três virtudes enfatizadas por Jesus, não praticada pelos religiosos de sua época, também foi enfatizada por Miqueias, nas palavras de Deus, Miqueias como profeta de Deus, que era praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Esses dois textos, Miqueias 6:8, que fala de justiça, misericórdia e fé, e Mateus 23, 23, justiça, misericórdia e fé, esses dois textos têm dois paralelos muito interessantes. O primeiro paralelo é que os dois textos foram dirigidos aos líderes da nação. As pessoas que eram responsáveis por administrar e também por dirigir espiritualmente a nação. No Antigo Testamento, Miqueias, aos sacerdotes e aos príncipes. E no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, aos escribas e fariseus. Portanto, a crítica era aos líderes religiosos e políticos ou administrativos de sua época, a palavra de não viver exatamente a piedade como Deus havia determinado na lei.
O segundo paralelo interessante que nós encontramos é que os dois enfatizam o dever do homem para com seu próximo e o dever do homem para com Deus. A justiça e a misericórdia envolvem o nosso relacionamento com o próximo, ou seja, agirmos justamente com o próximo, respeitando o direito de igualdade, que é o termo justiça ou equidade, usado aqui tanto no Antigo como no Novo Testamento em Mateus. E também a ideia de exercer a misericórdia, que é socorrer ao necessitado na sua luta, na sua dificuldade. Então essas duas primeiras ideias da prática religiosa envolvem o nosso relacionamento com o próximo, a justiça, os direitos de igualdade, assim como a misericórdia, socorrer o necessitado. E a piedade ou a fé envolve o nosso relacionamento com Deus. O que Jesus trata fé, aqui em Mateus 23, 23, de maneira muito bonita, Miqueias trata andar humildemente com Deus. Isto, a fé implica em relacionamento com Deus. Portanto, os dois textos falam do nosso relacionamento com o próximo, falam do nosso relacionamento com Deus. Assim, Jesus valoriza as virtudes muito mais do que as práticas religiosas. Isso passa a ser prática cristã do Novo Testamento. Não é isso que Tiago desafia os seus leitores? Onde está a fé de vocês? Mostre através das obras. Porque a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta você dizer que crê se você não pratica. Não é isso que Tiago diz quando fala que a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, ajudá-los nas suas dificuldades. A piedade, ela tem que ser demonstrada na ação prática, no socorro ao necessitado. Este era o princípio também da consagração dos dízimos. Consagrar a Deus aquilo que lhe pertencia e socorrer aos levitas e aos órfãos, estrangeiros e viúvas que passavam por Israel. Portanto, a segunda lição, Jesus valorizou as virtudes. Primeiro, Jesus reafirmou o dízimo. Segundo, Jesus valorizou as virtudes. Terceira e última lição, Jesus condenou as atitudes hipócritas. Verso de número 24, nós lemos: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. É até irônica a ideia que a gente aqui pode pensar. Vamos pensar em alguém que está fazendo um café, coando um suco, né, um café. Então ele passa pela peneira, pelo filtro, o mosquito fica preso, o detalhe fica preso, mas o camelo passa por aquele coador com uma facilidade muito grande. É algo difícil de pensar, como alguém pode colocar na peneira e chacoalhar esta peneira e o camelo passar pela peneira e o mosquito ficar preso por ela. É uma ideia um pouco interessante, mas muito comum para a época. Até pelo jogo de palavras. As duas palavras têm apenas, o mosquito e o camelo têm uma letra de diferença. Calma seria a palavra camelo, ou galma seria a palavra, calma a palavra mosquito, ou galma a palavra camelo. Então há um jogo de palavras aqui. Mas muito mais do que isso, se você pegar Levítico capítulo 11, verso 4, vai falar que o camelo era o maior animal impuro. E o verso 24 vai falar que, o verso 42 vai dizer que o mosquito é o menor animal impuro. Então o que Jesus está dizendo aqui é que eles, da menor impureza até a maior impureza, eles não tinham critério algum com relação a isso. Eles se preocupavam em satisfazer as suas opiniões pessoais, eles buscavam o prazer pessoal, os seus interesses particulares. Era isso que, na verdade, se resumia a religião dos escribas e fariseus. Uma série de regras e de leis que lhes eram convenientes, conforme os seus próprios princípios. Vale ressaltar aqui, na
crítica de Jesus e na exortação de Jesus os termos usados para se referir a estes escribas e fariseus. Ele usa 7 vezes a palavra hipócritas, ele usa 5 vezes a palavra guias cegos, ele usa 1 vez a palavra tolos e insensatos e 1 vez a palavra serpente e raça de víboras. São 14 críticas severas àqueles que eram líderes espirituais responsáveis pela religião do povo na época. Estavam presos às minúcias da lei, criadas por eles mesmos, e abandonavam a verdade da palavra de Deus, da lei de Moisés. Nas palavras de Jesus, coavam um mosquito e deixavam passar um camelo, engoliam o camelo. Os escribas e fariseus davam a menor importância às exigências realmente menos importantes. Eles não lidavam com as coisas mais valiosas da lei, negligenciavam os preceitos mais importantes da lei de Deus. É muito interessante a gente pensar sobre isso, o fato de Jesus os chamar de guias cegos. É muito triste a cegueira, com certeza, mas mais desastroso ainda é alguém querer ser guia sendo cego. É algo impensável, e era essa a realidade daqueles homens. Não conheciam a lei, deturpavam a lei, interpretavam erroneamente a lei, ou por conveniência, ou por falta de entendimento, mas obrigavam o povo a seguir as suas regras e não a lei de Deus. Como vimos anteriormente em outro ai, eles viajavam o mundo inteiro para fazer seguidores do farisaísmo e despreocupavam de ensinar a verdade da lei de Deus. A especialidade dos escribas e fariseus era se preocupar com coisas secundárias. Focavam tempo e esforço nos detalhes insignificantes e faziam vistas grossas aos princípios mais importantes da lei. Por isso tornavam a religião um peso e muito mais difícil de ser seguida. Faziam de Deus um carrasco por causa de seus escrúpulos, os seus cuidados minuciosos. Assim agem os legalistas ainda nos dias de hoje. Pessoas presas à lei, ao cumprimento de um regulamento, como se a religião fosse exatamente o cumprimento das suas regras, dos seus dogmas, das suas leis, quando na verdade Deus nos libertou para vivermos em liberdade no nosso relacionamento com Deus. Essa é a tônica, por exemplo, da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele combate aqueles que se achavam salvos pelo cumprimento da lei, e ele vai dizer que de fato a graça de Deus é mais importante e as demais coisas são consideradas como supérfluas, porque Cristo Jesus é o mais importante. Nunca nos esqueçamos que Deus requer sim o cumprimento das leis. Não estamos fugindo dessa verdade e dessa realidade. Mas o mais importante que Deus quer de nós são os atos de piedade. É a fé demonstrada na vida prática. É a fé vivenciada, é a fé experimentada em ações plausíveis, visíveis, que testemunham o amor que temos para com Deus, a piedade, a justiça, a misericórdia, a fé. A verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Era isso que os escribas e fariseus não conseguiam entender. Para eles, a religião se resumia a cumprir regras. E Jesus vem ensinar que a religião é amar a Deus e amar ao próximo. É servir a Deus em fé e piedade e exercer justiça e misericórdia para aqueles que estão próximos a nós. Portanto, que você possa viver a verdadeira religião, a verdadeira fé, cumprindo este mandamento que é o mais importante, é o primordial, é o primeiro e principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nisso resume toda a lei,
todos os profetas, toda a palavra de Deus. Que assim Deus nos ajude a viver a religião como Deus quer que a gente viva, a amar a Deus e amar ao próximo, demonstrando isso na prática diária. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a palavra, entender a verdade do Senhor e praticá-la no nosso cotidiano. Deus, livra-nos do legalismo, livra-nos da letra fria que mata. Livra-nos, ó Deus, de seguir simples dogmas ou doutrinas, de estarmos presos à lei fria, e dá-nos a graça de depender da direção do Teu Espírito, da unção da palavra do Senhor, para guiar o nosso relacionamento com o Senhor e com o próximo. Pai, que possamos entender que a vida com o Senhor, expressa na palavra, e aprendida não apenas hoje, mas na leitura constante da verdade, é a fé posta em prática. Que nós possamos viver desta forma, hoje e sempre. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, guarde e proteja sua vida e sua família. Amém. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus